Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje está imperdível. Você vai entender a relação de Alzheimer, diabetes tipo 2, pré-diabetes, como que acontece a remissão do pré-diabetes, quais são os números, quais são os exames que você tem que fazer para você ter certeza que o seu organismo está reagindo ao treinamento, ao exercício, à medicação. Então é de grande valia. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon. Toda quinta-feira vídeo novo, Diabetes News, o melhor conteúdo da semana. Eu pego um artigo e trago para você, porque é com informação que a gente consegue combater a diabetes tipo 2. Vamos lá para o artigo, sem muita demora. Como enfrentar a pré-diabetes. Então, é um artigo bem interessante que eu vou ler para vocês e já vou dar de colher de chá. A atividade física tem papel protetor contra o desenvolvimento de Alzheimer. Então, você vai ver uma matéria bem curtinha, depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, que é um assunto muito importante, que vem crescendo muito essa relação de diabetes tipo 2 e Alzheimer aqui você vai entender. O que pode aumentar o risco de Alzheimer? Recentes estudos científicos mostram que o processo inflamatório, a resistência à insulina e a dislipidemia são processos fisiológicos alterados que aumentam o risco de desenvolver Alzheimer. Esses distúrbios metabólicos estão intimamente relacionados aos maus hábitos alimentares. Excesso de consumo de alimentos ricos em açúcar. Lembra? O arroz tem muito açúcar, macarrão tem muito açúcar, pizza tem muito açúcar, doce tem muito açúcar, algumas frutas como suco de laranja, manga, melancia tem muito açúcar. Então é bom você levar em consideração esses alimentos que vão virar açúcar no seu sangue. E inatividade física. Na última década, evidenciou-se que o consumo alimentar desbalanceado, associado ao sedentarismo, resulta em alterações metabólicas, imunológicas e fisiológicas, que desencadeiam o surgimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, lembra, uma resistência à insulina turbinada, que é o que você vai ver nos resultados dos exames de hoje, vem desenvolver a diabetes tipo 2, obesidade, dislipidemia e outras doenças crônicas. Esse é o pedaço mais importante e é por isso que eu quero gravar um vídeo só sobre isso. Deste modo, observa-se a íntima relação entre sedentarismo, resistência à insulina, diabetes e Alzheimer. Esta relação é tão forte que alguns teóricos e especialistas descrevem o Alzheimer como um novo tipo de diabetes, o diabetes tipo 3. Então, olha como é grande a relação da diabetes com o Alzheimer. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu vou trazer agora o artigo que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Como enfrentar a pré-diabetes? A docente do Senac Saúde fala sobre o risco da diabetes tipo 2, 9/1, Agência Brasil. Então, pré-diabetes é a situação clínica que precede o diagnóstico do diabetes tipo 2. O corpo começa a dar sinais, principalmente através dos exames de sangue, que os níveis de açúcar estão começando a ficar elevados. E aí eu vou te mostrar que antes de subir o nível de açúcar, a insulina sobe. Além disso, pré-diabetes é muito conhecido pelo estado de resistência à insulina, hormônio responsável pela regulação da glicemia. E é isso que a gente vai ver em detalhes nos exames. Estudos comprovam que, com a redução de peso corporal de 6 a 10%, é possível diminuir o risco de desenvolver diabetes pela metade. A diabetes está incluída em um grupo de doenças metabólicas, sendo sua etiologia relacionada com a combinação de um conjunto de fatores genéticos, comportamentais e sociais. Como a doença sistêmica, entre as complicações mais evidentes, olha o perigo, estão os danos micro e macrovasculares e o aumento do risco de doença cardíaca. Hoje já se sabe que é muito mais perigoso a elevação do açúcar no sangue para doenças cardiovasculares, AVC, entre outras, do que o próprio consumo de gordura. O excesso de carboidrato, o excesso de açúcar no sangue é muito mais maléfico para você vir a desenvolver qualquer tipo de doença cardiovascular. Em estágio avançado, é a principal causa de insuficiência renal, cegueira na população adulta, amputação dos membros, impotência sexual, entre outros malefícios que a diabetes tipo 2 descontrolada venha a trazer para as pessoas.
é muito importante, ó, o controle do nível de açúcar no sangue, o fortalecimento das políticas de saúde para o rastreio e monitoramento da diabetes estão entre as estratégias na busca de qualidade de vida dessa população. Então, o meu trabalho, que é exercício físico para quem tem a diabetes tipo 2, é fazer com que você busque uma melhora da sua qualidade de vida, consiga controlar a diabetes, consiga diminuir a utilização de medicação, em alguns casos consiga eliminar. O que vai depender? De quando você descobriu a diabetes, qual que é o seu empenho, qual é a sua força de vontade, e eu venho aqui te trazer as informações necessárias para você conseguir ter esse sucesso. E é isso que a gente vai ver agora, os exames de uma pessoa que teve um sucesso, para você entender quais são os exames que você tem que fazer e observar o seu corpo reagir. Então, ó, em 2017, glicose em jejum, 100. Insulina em jejum, 7. ROME-R é o cálculo da glicose em jejum pela insulina em jejum, 1,7. E hemoglobina glicada, 5,6. Esses são os principais para você que está querendo saber como está a sua saúde, saber se você é pré-diabético, se você é diabético, e saber como o seu organismo vai reagir. Esses são os exames principais. Então aqui, ó, de 7, a insulina aqui, ó, subiu para 11. A glicose, ó, de 100 foi para 107. Não é uma glicose muito alta, está acima do nível desejável, mas não é muito alta. Mas olha a insulina aqui, ó, de 7 foi para 11. Então isso o que significa? O seu organismo está resistente à insulina, ele nada besta, o que ele vai fazer? Produz mais insulina para conseguir manter a glicose no nível normal. A hora que não conseguir mais dar conta de tanto produzir insulina, a sua glicose vai subir. Por isso é de suma importância a insulina em jejum, tão importante quanto de glicose em jejum, em alguns casos até mais. Então, de 2017 para 2019, a insulina foi de 7 para 11, o índice ROME-R está na trave. Acima de 3, a gente já considera que a pessoa é resistente à insulina, pode vir a desenvolver qualquer tipo de doença da síndrome metabólica. Em 2020, olha o que aconteceu, a insulina foi para 14. Então, o que aconteceu aqui? O organismo dela precisa produzir o dobro de insulina para manter a glicose a 111, sendo que antes com 7 mantinha-se 100. O que está acontecendo aqui? Vai vir a desenvolver a pré-diabetes e a diabetes tipo 2. Olha o ROME-R dela aqui, 3,8. Já é resistência à insulina, já está com a síndrome metabólica. E olha aqui a hemoglobina glicada, se você fosse olhar só a hemoglobina glicada, ela teoricamente estaria normal. Por isso é a grande importância de você entender que a insulina em jejum, a glicose e o ROME-R são números importantíssimos para você ver como o seu organismo vem reagindo. E agora a gente vai ver a boa notícia de como ficaram esses exames em pouco tempo depois de adotar hábitos saudáveis, exercício físico do método DN+, que apareceu aí na tela agora. Então eu tenho aqui, de 2018, de 2017 não entrou nesse laudo, e de 2020 a gente tem 1, 2, 3, mês 2, mês 5 e mês 8, e mês 11, são 4. Olha a diferença. Você lembra que a glicose em 2017 estava 100. Olha a glicose aqui, 92. E vamos pensar aqui em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Praticamente 4 meses de exercício físico do método DN+, alimentação, dedicação. Olha o que acontece. De 106. Olha a insulina aqui, 15. Lembra que estava 7. Então aqui estava 15. Olha o ROME-R, 3,9. Já estava com a síndrome metabólica. Em 4 meses de dedicação e evolução, olha o organismo como reagiu. Glicose, recorde dos últimos 3 anos, 92. Olha a insulina, como deu a conta, mostrou o resultado, 7. Olha o índice ROME-R, o melhor de todos, 1,6. E olha a glicada aqui, dando um sinal positivo, 5,1. Então, eu vou aqui voltar para mim, que a gente já vai encerrar.
Então, muito importante você entender que a insulina em jejum, glicose em jejum, índice HOME-IR e hemoglobina glicada são os exames que vão mostrar como é que está a evolução. Você viu o caso dessa aluna, em 4 meses conseguiu reverter a diabetes e agora está desmamando da medicação e vai se libertar da medicação que o médico já tinha colocado. Então, é dessa maneira, descobrindo cedo, tomando atitude, exercício físico, junto com um especialista em atividade física para diabetes tipo 2, uma nutricionista especialista em diabetes tipo 2 e um médico capacitado endócrino que sabe o que faz. Esse trabalho em 3 pessoas não tem como você não melhorar sua qualidade de vida. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News. E para quem gostou, não esquece de compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever no canal.